Olá a todos. A minha aula de hoje é sobre o papel do Free Light na amiloidose sistêmica primária, na amiloidose AL, né? Eu sou o professor Ângelo Maiolino, sou professor associado de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou chefe do serviço de hematologia do Hospital Universitário da mesma universidade. Bom, para a gente entender o papel do Free Light na amiloidose AL, a gente tem que entender um pouco melhor sobre a amiloidose e sobre a amiloidose AL. Então temos que contextualizar para entender melhor qual vai ser o papel do Free Light no diagnóstico e no segmento, no acompanhamento clínico desses pacientes. Vamos entender um pouquinho, então, o que é a amiloidose. Bom, a amiloidose, a gente vai se basear para classificar a doença na natureza das proteínas plasmáticas que são as precursoras, aquelas que vão dar origem àquelas fibrilas proteicas que vão formar no seu final o depósito amiloide. Esse depósito amiloide que vai se depositar exatamente nos tecidos, coração, fígado, sistema nervoso, rim, tecidos moles, enfim. Esse depósito amiloide ele é classificado a partir dessas fibrilas proteicas, né? Tem que lembrar, primeiro, que a amiloidose pode ser sistêmica ou pode ser localizada, né? O nosso foco aqui hoje vai ser nas amiloidoses sistêmicas. Existem mais 30 proteínas que podem ser potencialmente amiloidogênicas, muito mais. No entanto, as mais frequentes que causam amiloidose sistêmica é aquela que a gente vai falar hoje, que vai ocasionar a amiloidose primária, a AL, que é exatamente a partir de uma cadeia leve de imunoglobulina monoclonal. Então, a gente vai focar na amiloidose AL, a proteína precursora é a cadeia leve de imunoglobulina monoclonal. Existe também, então, em ordem de frequência, a amiloidose familiar hereditária, né? A amiloidose hereditária familiar é da proteína ATTR, que é uma proteína mutante, uma transtirretina mutante, que vai ocasionar uma deposição de tecido amiloide, fígado, rim, sistema nervoso, etc., né? Essa mesma proteína transtirretina, ATTR, ela é responsável, na sua forma nativa, pela amiloidose sistêmica senil. Então é uma outra forma de amiloidose e essa é causada pela transtirretina. E existe também a amiloidose secundária, que é produzida a partir de proteínas da fase aguda da inflamação. Então qualquer processo inflamatório crônico, infecção crônica, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, a febre do Mediterrâneo, pode produzir essa proteína de fase aguda, que vai se transformar numa proteína amiloide e que vai se depositar no tecido. Então é muito importante o entendimento disso. A partir de cada uma desse tipo de precursor proteico, vai ter uma probabilidade maior ou menor de depositar nos tecidos. Vocês veem aqui que, por exemplo, a amiloidose AL, a que vai nos interessar hoje, o nosso foco, ela se deposita fundamentalmente, prioritariamente no rim, no coração, menos no fígado, sistema nervoso periférico, os tecidos moles. Já a forma, por exemplo, hereditária, a ou a reativa, né, ela se deposita particularmente no rim, muito mais do que no coração, por exemplo. Já a forma TTR, muito mais no coração do que no rim e também no sistema nervoso periférico. Então, dependendo da proteína, vai ter uma propensão maior ou menor de causar manifestações clínicas relacionadas àquela amiloidose. Vamos dar uma focada agora na amiloidose AL. O que acontece? Como é que essa proteína se deposita no tecido? Vamos supor, então, imaginar um clone. Lembrar do clone de plasmócito do mieloma, por exemplo. Então, a amiloidose AL é uma doença clonal do plasmócito. E o que esse plasmócito vai fazer? Vai produzir um excesso de cadeia leve. Um excesso de cadeia leve, de capa ou lambda, ele vai produzir capa ou lambda em excesso. Por alguma razão que é pouco compreendida, vai haver uma transformação estrutural nessa cadeia leve, capa ou lambda. Vai fazer um processo de agregação pré-fibrilar e a agregação pré-fibrilar vai ter dois caminhos. Ele pode ser tóxico diretamente para o tecido, particularmente para o coração. Então,
esse complexo aqui pode agredir o coração ou então formar, na maioria das vezes, e agredir os outros órgãos e também o coração, essa fibrila amiloide. Essa fibrila amiloide hoje, infelizmente, uma vez depositada nos tecidos, aqui coração, partes moles, distrofia ungueal, depositando na língua, púrpura periorbital, síndrome nefrótica, insuficiência renal, ele vai se depositar no tecido e hoje ainda, infelizmente, existe uma impossibilidade de, uma vez provocado o dano, se retirar toda essa proteína amiloidótica do tecido e tratar o nosso paciente. Bom, em relação à frequência só, essa série da Mayo Clinic é uma série um pouquinho antiga, mas praticamente vale até hoje. A amiloidose primária, forma L, ela correspondeu nessa série a 68% dos casos. Ela é a mais frequente de todas. Aqui, considerando também as formas localizadas, que responderam por 20%, a forma senil 4%, a secundária A 4% e a familiar, a TTR, 4%. Então vocês veem aqui que em relação a todas as amiloidoses sistêmicas, a primária, a forma L, é a mais frequente, né? Todas essas proteínas precursoras, todas as amiloidoses, elas têm umas propriedades físicas e químicas da fibrila em comum. Então isso é importante de ser entendido. Então todos os tipos de fibrila possuem características em comum. A primeira qual é? É uma aparência amorfa, eosinofílica, quando a gente olha no microscópio comum pela coloração da hemotoxilina eosina. E aqui está, ó, bem claro, esse depósito, que é um depósito amiloide corado pelo HE. Quando essa mesma preparada é corado pelo vermelho Congo e é visto no microscópio de luz polarizada, se observa essa birrefringência verde, que é extremamente característica dessa fibrila, né? Aqui, quando se olha no microscópio eletrônico, né, se vê claramente essa fibrila, toda essa característica fibrilar, né, de um depósito fibrilar. E ela tem umas outras, a estrutura de dobramento, sob difração de raio-x, e ela é solúvel em água e solução tampão de baixa força iônica. Então, essas três observações, elas são todas comuns a todos os tipos de amiloidose. Então, aparência eosinofílica no HE, birrefringência verde, a microscopia de luz polarizada quando corado pelo vermelho Congo, e essa estrutura fibrilar observada na microscopia eletrônica. Não dá para diferenciar entre um tipo e outro olhando só para esse aspecto químico. Em relação, então, vamos passar o nosso foco para a L, vamos falar um pouco do diagnóstico e da monitorização da doença. A L, a amiloidose L. A mediana de idade no diagnóstico é de 62 anos, ela predomina no sexo masculino e quase 70% dos pacientes têm 2 ou mais órgãos envolvidos ao diagnóstico. No passado, a mediana de sobrevida da doença era muito ruim, era de 13 meses. Hoje, com os novos tratamentos, melhorou consideravelmente. Aqui a sobrevida do grupo inglês, a sobrevida do grupo italiano, vocês veem que mais do que triplicou. Como é que a gente faz um paciente com uma suspeita clínica de AL? Ora, se a gente observar essas duas alterações, praticamente o diagnóstico a gente fala está na cara, né? A macroglossia e a púrpura periorbital. Só que menos de 15% dos pacientes vai ter alguma dessas alterações. Então não vai ter sempre essa facilidade para a gente suspeitar de um paciente que possa ter uma amiloidose AL. Quando a gente deve suspeitar para fazer o diagnóstico? Em algumas circunstâncias. Por exemplo, um paciente que tem uma síndrome nefrótica não diabética. Suspeitar imediatamente que pode ser uma amiloidose AL. Um paciente que tenha uma insuficiência cardíaca, uma cardiomiopatia restritiva não isquêmica. Um paciente que apresente apenas uma hepatomegalia homogênea. Um paciente que tem uma polineuropatia desmielizante inflamatória crônica. Um caso de pseudoobstrução intestinal. Ou então um paciente que tenha lá um mieloma típico, onde tem cadeia leve, mas medula óssea tem apenas cadeia leve no free light e menos de 10% de plasmócito infiltrando a medula óssea. Então, esses pacientes devem chamar muito atenção. Na minha prática, essas duas situações a gente vê com extrema frequência. A síndrome nefrótica não diabética e a cardiomiopatia. Sempre suspeitar de amiloidose nessa circunstância. E qual deve ser a conduta para o diagnóstico? Bom,
A primeira conduta deve ser feita para diagnosticar o tecido amiloide, né? Então, o diagnóstico da amiloidose ela é baseado na suspeita clínica, que eu mostrei anteriormente, e deve ser confirmada pela biópsia de um tecido. Bom, a biópsia pode ser feita da seguinte maneira. Ela pode ser realizada diretamente no órgão-alvo envolvido, mas vocês vão entender que claramente nem sempre pode ser tão seguro biopsiar o rim, tão seguro biopsiar o coração, fígado. Pode ser feito, mas existe uma chave para tentar ajudar a gente a fazer o diagnóstico. Tanto a medula óssea quanto a gordura abdominal podem ter infiltrado amiloide. Por exemplo, o aspirado da gordura abdominal corado pelo vermelho Congo, ele pode ser positivo em 85% dos pacientes com a forma L. Em combinação, às vezes, com a medula, pode chegar até 95%. Então, ambos os tecidos podem ser acessados para serem corados pelo vermelho Congo e ter o diagnóstico de amiloidose sem a necessidade de se fazer uma biópsia do órgão-alvo. Aqui vocês veem um aspirado de gordura abdominal, né? Praticamente uma lipoaspiração. Uma seringa, agulha, um processo de aspirar a gordura bastante simples aqui, a birrefringência, vermelho Congo, luz polarizada, certo? Então, essa é uma técnica que pode ser feita e ajudar bastante. Bom, feito suspeita clínica, se encontrando o depósito amiloide, gordura abdominal, medula ou no órgão-alvo envolvido, a gente deve sempre procurar pela proteína monoclonal. Eletroforese de proteína não é uma boa metodologia. Vocês veem aqui que a característica da amiloidose AL é secretar muito pouca proteína monoclonal. Apenas 50% dos pacientes têm uma proteína M no soro ou na urina, pela técnica da eletroforese. Então, vocês veem por quê? Por que isso? A quantidade é muito pequena. 70% dos pacientes têm menos de 2 gramas e apenas 10% dos pacientes têm mais do que 3 gramas por decilitro de proteína monoclonal. Então, a eletroforese é uma técnica que falha muito para detectar a proteína M nos casos de amiloidose AL. Se a gente usar o Freelite, né, usar a dosagem de cadeias leves e livres no sangue, ele vai estar elevado em quase 95% dos casos de amiloidose AL. A relação kappa-lambda, quer dizer, a relação entre cadeia envolvida e cadeia não envolvida, né, vai estar alterada em mais de 90% dos pacientes. Nessa série aqui, quando se combinou a relação kappa-lambda mais a imunofixação sérica urinária, praticamente 100% dos pacientes tinha uma proteína monoclonal detectada. Por esse exemplo, vocês veem que é crítico, absolutamente crítico, a dosagem de cadeias leves e livres no sangue, nos casos para se diagnosticar a forma L de amiloidose. Fazendo uma revisão aqui do que eu falei até agora, então, vamos citar esse exemplo de um paciente, por exemplo, que teve o seu diagnóstico feito a partir do aspirado da gordura abdominal. Era um paciente que tinha síndrome nefrótica apenas, no aspirado de gordura abdominal, não precisou biopsiar o rim. Vocês veem aqui já o depósito amiloide, HE, e aqui corado pelo vermelho Congo e luz polarizada. Uma coisa fundamental que não deve passar em branco é que deve ser feito a exata natureza do depósito amiloide deve ser identificado. Algumas técnicas têm que ser feitas. Lembra que isso aqui vai estar positivo em todas as formas de amiloidose sistêmica. Todas vão corar, vão ser positivas pelo vermelho Congo. Então, algumas técnicas podem ser feitas. Por exemplo, a imunofluorescência para kappa-lambda. Aqui numa medula, a positividade, né, mostrando que é clonal para kappa-lambda. Ou então, a imunistoquímica para kappa-lambda. Existe a disponibilidade da imunistoquímica para se verificar a transtirretina e também para ver o amiloide sérico A, para ver o subtipo AA, o subtipo ATTR e o subtipo AL. Então, lançar a mão dessa imunistoquímica no tecido ajuda em muito a fazer o diagnóstico diferencial. Todos esses pacientes devem fazer, então, também a eletroforese de proteína, imunofixação e a dosagem de cadeias leves e livres. Se tiver a presença de uma proteína monoclonal identificada pelo Freelite, tiver uma relação kappa-lambda alterada, é crítico fazer também esses exames. Por quê?
O que pode estar acontecendo? Por exemplo, pode ter um paciente com amiloidose senil, com uma alteração da transtirretina e que tenha associado um MGUS, uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Não é incomum nessa faixa etária. Aliás, pode chegar a 5% nos pacientes acima de 70 anos. Então, a coincidência de uma amiloidose senil, que não é causada pela cadeia leve e sim pela transtirretina, associada a um MGUS. Então, a natureza do depósito amiloide ele deve ser identificado, né? A melhor técnica para se fazer isso é, na verdade, a análise proteômica e a espectrometria de massa. A imunistoquímica, a imunofluorescência, ela tem uma sensibilidade e uma especificidade não tão alta quanto a análise proteômica e a espectrometria de massa, que está aqui exemplificada. O grande problema dessa técnica, que é sensível para 100% dos casos específicos, é que ela é uma técnica cara e que só é feita em laboratórios de referência. Mas em caso de dúvida da imunistoquímica, a gente deve procurar enviar para um laboratório, para um centro de amiloidose de referência, para se utilizar esse tipo de técnica e documentar exatamente qual a natureza da proteína que está causando a amiloidose. Então, essa combinação, né, o aparecimento do free light mais a documentação na imunistoquímica ou na espectrometria de massa vai dar o diagnóstico. E vocês veem então aí que o free light tem um papel absolutamente crítico, né? Não só na questão do diagnóstico, como também em relação aos critérios de resposta. Vocês veem aqui que quando a gente começa a tratar um paciente com amiloidose, a gente tem que ter muito claro como a gente vai avaliar a resposta. Tem as suas semelhanças, mas também tem as suas diferenças para o critério de resposta para mieloma múltiplo. A gente avalia não só os critérios de resposta hematológica, como os critérios de resposta do órgão envolvido. Hoje, para o critério de resposta hematológica ou imunoquímica, o que seria então uma resposta completa? Seria basicamente, depois do tratamento, a normalização dos níveis e da razão da cadeia leve e livre, com um paciente imunofixação negativa, tanto no soro ou na urina. Então, o desaparecimento completo da proteína da capa-lambda no soro e na urina e a normalização do nível e da razão da cadeia leve e livre. O que seria uma resposta parcial muito boa, pegando o gancho aí do mieloma, né? Seria a redução na diferença entre a cadeia leve e livre envolvida e a não envolvida. A diferença, por exemplo, a capa 100, a lambda 20, qual é a diferença entre capa lambda? 80. Se reduzir menos de 40 para menos de 40 miligramas por litro, esse paciente estaria em uma remissão parcial muito boa. O que seria a resposta parcial? Seria 50% de redução dessa diferença da cadeia leve e livre comparada com o basal. Vamos supor que a diferença entre um e outro, né, entre a envolvida e a não envolvida, tivesse em 100 no momento do diagnóstico, então ressaltando a importância de ter essa dosagem no diagnóstico. Se o paciente passar para 50, diferença capa lambda, reduziu em 50%, ele vai ter uma resposta parcial. E a gente considera sem resposta qualquer resposta abaixo de uma remissão parcial. Por exemplo, estava 100, passou para 80 de diferença, esse paciente é considerado sem resposta. Qual a importância fundamental desses critérios de resposta? Hoje a gente sabe que a resposta hematológica e imunoquímica se relaciona com a resposta orgânica. Quer dizer, há uma melhoria da resposta orgânica, da função renal, do acometimento cardíaco, do acometimento sensorial. E essa resposta hematológica ela vai se correlacionar com o prolongamento da sobrevida e com a melhora de qualidade de vida, né? Os danos orgânicos, eles podem ser irreversíveis, tá certo? Mas pacientes com resposta hematológica, eles levam de 3 a 6 meses para a resposta clínica, eventualmente até 12 meses. Então, na verdade, assim, existe uma relação entre a resposta hematológica e a resposta orgânica,
né? Então a gente deve buscar essa resposta hematológica. Pode haver uma melhoria da função ou pode haver uma não progressão. Por exemplo, um paciente com que tem uma síndrome nefrótica. Se você obtiver uma resposta hematológica adequada, uma resposta completa, esse paciente dificilmente vai evoluir para um quadro de falência renal. E isso tem uma importante implicação prognóstica para esse paciente. Então, o que se deve buscar com os novos tratamentos, que são todos muito semelhantes ao tratamento do mieloma múltiplo, é a obtenção dessa resposta, e o Freelite tem um papel fundamental nesse tipo de avaliação. Então, como conclusão, a gente deve ter essa ferramenta na amiloidose AL, porque sem ela, muitos casos não vão poder ser diagnosticados. A gente viu que a sensibilidade do Freelite é muito superior à da imunofixação e da eletroforese de proteína, e também, como eu mostrei, ela é absolutamente crítica para o monitoramento da doença. Ela está incluída nos critérios de resposta. Então, hoje a gente só pode tratar adequadamente um paciente e acompanhar adequadamente um paciente com a forma L de amiloidose se a gente lança a mão, tiver a dosagem basal do Freelite e tiver o segmento, acompanhamento, avaliando a razão da cadeia kappa-lambda e a diferença da kappa-lambda. Então, o Freelite é um exame estratégico e fundamental no acompanhamento do paciente com amiloidose AL. Era isso então, obrigado.